Quanto custa passar um dia em Lisboa? Será que é uma cidade de cara para visitar? Quanto será que custam os bilhetes para visitar os monumentos? E os meios de transportes, será que são caros? E para comer, será que a comida é boa e barata? Você vai descobrir tudinho aqui agora comigo. Eu moro em Lisboa desde 2017 e tenho uma notícia boa para te dar. Lisboa ainda continua sendo uma das capitais mais econômicas da Europa. Vamos começar falando sobre alimentação. A comida em Lisboa não é muito cara. O café da manhã, que aqui se chama pequeno almoço, pode custar entre 3 e 7 euros. Depende do que você vai comer. Existem cafés que oferecem um combo com café, croissant, suco de laranja e água por cerca de 6, 7 euros. Mas você pode também consumir apenas um café ou um cappuccino com uma tosta, que seria o pão com manteiga na chapa. Você pode tomar o seu café da manhã numa padaria, numa cafeteria, num bar ou numa pastelaria, como esta daqui, que também serve salgado. Inclusive, serve também almoço, que pode ser uma opção porque o preço geralmente é mais baixo. Se você não me conhece, eu sou Damares Oliveira. Eu sou guia de turismo aqui em Lisboa e também faço passeios para outras cidades. Na hora do almoço, você vai ter várias opções. Inclusive, padarias aqui vendem almoço. Então, cafés, bares, padarias, pastelarias e as famosas tascas, que são geridas por família, que oferecem o prato do dia. O famoso prato do dia. Aqui estão os preços dos pratos do dia. Olha, aqui eles colocam, né, os pratos, lá em cima tem os preços. Aqui uma tasca. Tasca é tipo uma taberna, onde geralmente são pequenos restaurantes, né? Onde são geridos por família. O prato do dia geralmente é servido só na hora do almoço e custa entre 11 e 15 euros. Alguns incluem inclusive bebida e café. Esse é o sanduíche bifana, é típico português. Ele é bem servido. Ele é feito com carne de porco que fica marinando por alguns dias, então o sabor é bem intenso e custa entre 3 e 4 euros. E se você decidir comer na Rua Augusta, tome cuidado, porque é altamente turística, os preços não são muito baixos e nem sempre os restaurantes têm qualidade. Opte pelas ruas paralelas ou pelas transversais. Uma ótima opção é o Time Out. Eu sei que muita gente vai dizer, é muito grande, tem muita gente, nem sempre a gente acha lugar para sentar, mas com paciência acha sim. Quando você entrar, vai encontrar restaurantes dos dois lados. Agora vem o pulo do gato. Vai lá para o fundo, onde você vai encontrar restaurantes de chefes portugueses renomados. E esses restaurantes oferecem o prato do dia por cerca de 12 euros. Então você vai ter aí cerca de 4 ou 5 restaurantes para você escolher, porque cada um vai ter um prato diferente. E a qualidade dos pratos é boa. Você vai ter opção aí de carne, de peixe, de frango. E a coisa interessante é que o Time Out não fecha, ele fica aberto o dia inteiro. E na janta também tem o prato do dia. Então você pode almoçar pagando cerca de 12 euros e também jantar pagando o mesmo valor. E para sobremesa, come o pastel de natas, que lá no Time Out tem a manteigaria que é delicioso, custa 1,60 €. E no jantar, a parte do Time Out, os restaurantes não vendem prato do dia. Então você vai gastar em um restaurante médio por volta de 25, 30 euros. E se você estiver gostando do vídeo, já deixa o seu like e me segue para ter mais dicas de Portugal, de Lisboa e de outros cantos do mundo por aí. Sobretudo de outros lugares também da Europa. E quanto será que custam os bilhetes para visitar os monumentos? Gente, os monumentos em Lisboa não são caros. Este daqui no fundo, tá vendo? Este daqui é o Convento do Carmo. É uma ruína do século XIV. É interessantíssimo e eu acho que vale super a pena. E o bilhete não é nada caro. Eu acho que vale uma visita, principalmente num dia maravilhoso como este hoje. Olhem só que cor este céu. Divino, não é verdade? Porque lá dentro tem ruínas e são formas de arco, né? Ruínas em forma de arcos. E assim, com esse céu maravilhoso, as fotos ficam divinas. Sem falar que a gente vai conhecer uma história, né? Tem uma parte lá no fundo que resistiu ao terremoto. Essa parte da frente, que era uma igreja, foi destruída. Então ficaram só as ruínas, que são esses arcos. E assim, é um cenário totalmente diferente de tudo que a gente vê e vale a pena assim a visita. E claro, assim também como visita em outros monumentos, porque Lisboa tem vários monumentos para serem visitados, porque é uma cidade extremamente histórica. Então o que não vai faltar é monumento para você visitar. Alguns são inclusive gratuitos. O bilhete para visitar o Convento do Carmo neste momento custa 7 euros. A maioria dos ingressos para visitar os palácios, monumentos, conventos, mosteiros aqui em Lisboa é entre 7 e 20 euros.
E os meios de transportes em Lisboa, será que são eficientes? São sim. Aqui tem tudo, tem ônibus, que é chamado de autocarro, tem metrô, que é chamado de metro, tem os bondinhos, né, que aqui são chamados de elétrico, que são esses bondinhos amarelos, né, bem característicos, mas eles não são só para turista não, gente, eles funcionam mesmo como meio de transporte, tá? Tem também trem, que é chamado de comboio, que leva para outras cidades, tá? Como Cascais, como por exemplo Sintra. Tem também barco que atravessa o rio e vai para o outro lado, no distrito de Setúbal, que funciona como meio de transporte normal, porque lá do outro lado muita gente, né, mora lá e trabalha na região de Lisboa. Então a travessia dura mais ou menos 10 minutos na parte mais próxima, né, que seria Cacilhas, também para outros lados na região da margem sul, que é mais longe, e funciona mesmo como meio de transporte. Então assim, os meios de transportes aqui são muito bons e funcionam mesmo. E para você economizar no meio de transporte, você compra um cartão, tá? Esse cartão chama Navegante e você vai usar o Zapping. Esse Zapping é o modo que você vai carregar ele. Esse Zapping você vai pagar 50 centavos, tá? No cartão. E você vai carregar. O mínimo é 3 euros, depois você pode pôr 3, 5, 10 euros. Eu aconselho a colocar pelo menos 5 euros, tá? Porque se você for usar bastante o meio de transporte aqui, não convém colocar só 3 euros. Então o ideal é você comprar este cartão porque você vai pagar muito mais barato nos meios de transportes. Se você for comprando avulso, vai ficar mais caro. Se você, por exemplo, for pegar o ônibus e for pagar diretamente nele, você vai pagar R$ 1,90. Se você pagar com esse cartão, vai ser R$ 1,70, R$ 1,70, R$ 1,72. Então, já tem uma economia. Por exemplo, se você pegar um ônibus que vai até o Castelo, você vai pagar R$ 2,20. E você, com o Navegante, vai pagar mais barato. Outra coisa também é o elétrico. Tá passando o pessoal aqui, ó, fazendo, tá vendo? Olha, fazendo um tour em bike. Um grupo bem grande aqui, olha que bacana. Lisboa tem de tudo, é maravilhosa, gente. E aí, se você for, por exemplo, usar o elétrico 28, o elétrico 28 acho que já tá 3,30 euros. E se você for pagar com cartão, eu acho que é 2 euros, 2,20 euros, mais ou menos. Indo, por exemplo, para Cascais de trem, você vai pagar 2,55 euros. Se você usar este cartão, você vai pagar 2,05 euros. Então, assim, vale a pena vocês comprarem esse cartão e recarregar, faz o Zapping, é bem melhor. Esse cartão Navegante pode ser comprado em qualquer estação de metrô, ou nas maquininhas, ou com um atendente na bilheteria. O táxi não faz parte dos meios de transportes públicos, mas se você for apanhar um, fique muito atento porque os motoristas são muito espertos. Lisboa é tão agradável que nem sempre você precisa gastar dinheiro para se divertir. Um exemplo disso são as pessoas que ficam curtindo ali o rio, ou tomando um pouquinho de sol, ou somente apreciando. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como economizar numa viagem aqui em Lisboa.